Fala galera, Solutions aqui. Hoje trago uma obra nova. Ela tem poucos capítulos, então só deu para fazer esse vídeo, mas por ser nova trarei constantemente vídeos novos conforme os capítulos forem saindo. Sem mais delongas, nossa história começa na cidade de Jeoncha, em meio à devastação por toda parte. Após uma erupção vulcânica e um terremoto, a cidade está em caos. O governo está pedindo que as pessoas evacuem pacificamente. As pessoas estão realmente frustradas e se perguntando. Há poucos dias, um terremoto subaquático e a erupção do Monte Fuji resultaram na morte de dezenas de milhares de pessoas. Agora, inesperadamente, eles também precisam evacuar. Uma mulher está particularmente preocupada porque saiu com tanta pressa que não trouxe nada. Ela planeja comprar suprimentos na cidade de Jiangnan. No entanto, um homem ao lado dela pergunta se ela não viu as notícias, explicando que as mercadorias nos armazéns do Walmart e ali na cidade de Jiangnan foram todas movidas. Outro homem, ao ouvir isso, responde que isso é notícia velha. Hoje, o lago Dongmen e Shenzhen secaram, e o armazém de Darvondon também foi esvaziado. Chocada com essa revelação, a mulher percebe que o valor total desses suprimentos provavelmente está na casa das centenas de bilhões. De repente, ela ouve uma voz dizendo que o valor total desses suprimentos deveria estar na verdade na casa das dezenas de trilhões. Ele é nosso protagonista que explica que a perda de suprimentos e vários desastres naturais são apenas a superfície. Ele os incita a abrir os olhos e ver que o fim do mundo está chegando. Ao ouvir isso, a mulher pergunta ao nosso protagonista se ele está brincando. O homem sentado com ele começa a rir do nosso protagonista, perguntando se ele está brincando. Se for realmente o fim do mundo, estou realmente ansioso por isso. É quando todos os seres vivos são iguais. Nosso protagonista não parece feliz, porque mesmo no fim do mundo, não há igualdade para todos os seres vivos. Ele experimentou isso pessoalmente. Em sua vida anterior, ele era apenas um entregador comum. Então, o apocalipse desceu devido à liberação anormal de energia solar, fazendo com que as temperaturas atmosféricas subissem bruscamente e movimentos frequentes da crosta. Monstros escondidos no subsolo também surgiram. O mundo inteiro mudou. Um novo mundo, uma nova ordem. Naquele mundo de extrema escassez, até mesmo um pacote de macarrão instantâneo ou uma fatia de salsicha de presunto eram um luxo. Você tinha que desistir de tudo por eles. Nosso protagonista renasceu um mês antes do apocalipse. Uma bela dama se aproximou dele, expressando seu medo e pedindo conforto. No entanto, nosso protagonista, sendo um homem Sigma, tinha coisas mais importantes para fazer no apocalipse. O que é mais importante? Suprimentos. Em sua vida passada, ele perdeu tempo procurando suprimentos. Mas, desta vez, ele deve estar preparado com antecedência. Seu chefe ficou furioso porque ele chegou 21 segundos atrasado para o trabalho e deduziu metade de um dia de seu salário. Sushen pediu perdão enquanto entrava no armazém. No entanto, nosso protagonista não se importou. Em sua vida passada, quando o apocalipse chegou, o chefe fugiu antecipadamente e seu salário anual foi pelo ralo, então ele decidiu pegar esses suprimentos como compensação para si mesmo. Ele abriu seu inventário dimensional para armazenar todos os suprimentos. De repente, uma notificação do sistema apareceu, detectando arroz, óleo de cozinha, carne. Armazenando automaticamente. Esta é sua habilidade espacial de poder. Enquanto ele desdobrar essa habilidade, ele pode colocar tudo ao seu redor em um espaço cúbico super grande com dimensões de 10.000 metros de comprimento, largura e altura de acordo com sua vontade. Isso proporciona grande conveniência para obter suprimentos sem custo. Confiando nessa habilidade, ele secou 2 lagos de água doce e saqueou várias cidades destinadas a serem destruídas no apocalipse. Nestes tempos, até mesmo um pacote de macarrão instantâneo é um luxo, sem mencionar comida fresca. E em seu armazenamento dimensional, o tempo é congelado. A comida continua fresca, não importa quanto tempo seja mantida. De repente, ele começou a chorar, sobrecarregado pelo pensamento. Finalmente, não preciso comer terra no apocalipse como fiz na minha vida anterior. Após recuperar a compostura, ele abriu seu inventário para verificar os suprimentos que havia colhido.
Desta vez, tendo coletado tantos recursos, ele finalmente pôde respirar aliviado. No entanto, sua paz durou pouco. Enquanto outras pessoas chegavam ao armazém para retirar as mercadorias, mas ficaram chocadas ao encontrá-lo vazio, elas questionaram Su Shen sobre onde estavam todos os suprimentos que Su Shen não deu. Sid sobre eles disse que ele pegou tudo. O gerente ficou intrigado e se perguntou como Su conseguiu fazer isso. No entanto, capturar Su Shen era sua maior prioridade, então ele ordenou que sua equipe o prendesse. Enquanto isso, Su Shen abriu sua porta dimensional e entrou, zombando de seu gerente dizendo que não se atrasaria mais. Todos ficaram chocados e confusos sobre para onde Su Shen havia desaparecido. Fora do prédio, Su Shen utilizou sua segunda habilidade, salto espacial. Com esse poder, ele podia se teletransportar em um raio de 3 metros. Essa habilidade foi inestimável no Apocalipse, permitindo que ele entrasse em prédios abandonados para obter suprimentos e escapasse com segurança, mesmo quando confrontado por bestas mutantes. Declarando seu trabalho feito e sua missão de compras de custo zero completa, Su Shen se preparou para o Apocalipse com esses novos recursos. Nesse momento, seu telefone tocou. A notificação afirmava que a Terra estava passando por intensos movimentos geológicos e desastres naturais localizados eram prováveis, mas eram administráveis e não deveriam afetar a vida diária. A mensagem pedia às pessoas que não entrassem em pânico excessivamente. No entanto, Su Shen sabia melhor. A declaração oficial era apenas para evitar pânico. Mas ele sabia que o fim estava próximo. Seu telefone tocou novamente, dessa vez exibindo sua namorada, Zhang Xiaotian, que o havia traído no mundo apocalíptico anterior. Apesar de sua raiva ao ver o nome dela, Su Ken se acalmou e atendeu a ligação. Ela o acusou de desaparecer e vender a casa sem o conhecimento dela. Você acha que pode encontrar uma mulher disposta a ficar com você depois de vender a casa, e quanto à sua responsabilidade como homem? Ela desafiou. Apesar de suas alegações de indiferença em relação à casa, ela insistiu que dar a ela a casa como um presente era a única maneira de se sentir segura com ele. Su Shen, no entanto, permaneceu impassível diante das exigências dela. Ele perguntou se ela tinha mais alguma coisa a dizer. Ao ouvir isso, Jian Xiaoshan ficou muito bravo e gritou: "Qual é a sua atitude? Vou te dar outra chance. Volte agora e transfira a propriedade para mim. Ou nem pense em se casar comigo." Mas Su não se importou. Ele disse a ela que estava voltando para Xangu e que eles conversariam quando ele voltasse. Ele estava realmente bravo. Em sua vida anterior, eles passaram 5 anos no Apocalipse. Ele procurou em todos os lugares por suprimentos para alimentá-la e até a levou para uma zona segura. Se não fosse por ele, ela teria morrido de fome durante o Apocalipse. No entanto, ela o traiu e o matou. Não só isso, ela dormiu com outra pessoa na frente dele, culpando-o, dizendo que sua morte foi porque ele era incompetente. Ele se sentiu profundamente injustiçado em sua vida passada. Ele realmente confiou sua confiança e vida a tal pessoa. Mas desta vez, tanto Wang Yaoyu quanto Jian Xiaotian pagariam o preço. Ele decidiu que não os mataria facilmente. Ele queria que eles experimentassem a dor que ele havia suportado 100.000 vezes. No entanto, ele se acalmou pensando no futuro. Ele não podia roubar tudo. As coisas restantes só poderiam ser compradas com dinheiro. Mas primeiro ele precisava descobrir como conseguir o dinheiro. Então ele ligou para o gerente Liu, aceitando sua oferta de vender sua casa pela metade do preço. Mas ele queria dinheiro e queria agora. Algum tempo depois, em frente à imobiliária dos sonhos, a namorada de Su Shen, Jian Xiaoqian e Wang Yaoyu estavam esperando por ele. Quando Su Shen saiu do táxi, Jian Xiaotian disse a ele que ela estava esperando por ele há um bom tempo. No entanto, Su Shen não se importou com ela e disse para ela se afastar. Mas Wang Yaoyu interrompeu Su Shen, exigindo: "Quem deixou você vender a casa? Ouse vender minha casa e eu vou garantir que você não verá o sol amanhã." Wang Yaoyu tentou ameaçar Su Shen. No entanto, Su Shen não se importou. Ele agarrou Wang Yaoyu pelo pescoço e o levantou no ar, então o jogou com força no chão. Ele avisou Wang Yaoyu que ele poderia lidar com seus negócios como quisesse.
Jian Shaoqian perguntou a Xiu Shen, o que você está fazendo? E implorou para que ele deixasse seu irmão ir. Enquanto ela começou a gritar por ajuda. No entanto, Su Shen não se importou e deu um tapa nela, deixando Jian Shaoqian em choque, imaginando como ele poderia fazer uma coisa dessas. Enquanto isso, Wang Yaoyu implorou por perdão, pedindo a Su Shen para deixá-lo ir. Su Shen, vendo-o nesse estado, começou a sorrir e disse, não se preocupe, você não morrerá tão rápido. Ele então o soltou e entrou no prédio. Depois disso, Jian Shaoqian verificou Wang Yaoyu e exigiu que Su Shen se ajoelhasse e pedisse desculpas a ele rapidamente. Caso contrário, ele poderia esquecer de se casar com ela nesta vida. Quando Su Shen virou a cabeça em direção a eles, eles ficaram aterrorizados e começaram a correr, ameaçando Su Qin de que eles se vingariam pelo que ele fez a eles. No entanto, dessa forma, eles eram simplesmente inúteis. Dentro do prédio imobiliário dos sonhos, o gerente disse a Su Shen que compraria sua casa e pagaria em dinheiro. Para o gerente, era o melhor negócio. Uma casa que vale mais de $1 milhão e esse cara tolo estava vendendo por 700 mil. Ele poderia lucrar várias centenas de milhares com uma rápida reviravolta. Su Qin concordou, mas com a condição de que o gerente fizesse o pagamento integral hoje. O gerente concordou e sugeriu que assinassem o contrato e transferissem o dinheiro imediatamente. Com a transferência de propriedade a ser concluída na segunda-feira seguinte, Su concordou, sabendo que no apocalipse você poderia escolher qualquer casa que quisesse, desde que ousasse morar nela. Após receber seu pagamento, ele deixou a Dream Real Estate. Embora vários desastres estivessem ocorrendo, a vida em Chengdu, localizada nas planícies centrais do interior, ainda era organizada devido à sua distância de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas, além dos esforços do oficial para desmascarar qualquer caos. Mas de repente ele notou um anúncio de um empréstimo com juros altos. Então ele ligou para o número perguntando se essa era a empresa de empréstimo e se ele poderia hipotecar sua propriedade com um certificado de propriedade. Eles concordaram e pediram que ele fosse até a Anya International. Mais tarde, Su Qin chegou à empresa Great Sea Loans Limited para garantir um empréstimo rápido. No entanto, o valor da casa de Su Quan não parecia ser muito. Su Qin então perguntou quanto ele poderia pedir emprestado. Mas ao ver o representante, Su Shen lembrou que esse homem era o irmão mais velho de Wang Yaoyu, Wang Dahai, que havia morrido nas bocas de bestas mutantes na vida anterior. Wang Dahai declarou que poderia comprar a casa por no máximo 500 mil, mas ele precisaria manter o certificado de propriedade primeiro. No entanto, Su não concordou, exigindo 100 mil adicionais e ele queria imediatamente. Ele tranquilizou Wang Dahai dizendo que não precisava se preocupar, pois lucraria com esse acordo e o pagaria de volta imediatamente. Ao ouvir isso, Wang Dahai se perguntou se Su Shen era um jogador. No entanto, ele não se importava, desde que estivesse envolvido. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa por lucro, até mesmo vender seus próprios pais. Ele considerou se Su Shen era tolo, pensando que poderia mudar as coisas em um único dia. Wang Dahai respondeu que, desde que ele hipotecasse o certificado de propriedade com a empresa, todo o resto era negociável. Ele então transferiu 600 mil yuans para a conta de Su Qin. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Jian Shaoqian justificou suas ações, dizendo que estava apenas retomando sua própria casa e questionou o que havia de errado nisso. Ela ficou indignada que Su Qin tivesse colocado as mãos nela e insistiu que ele deveria pagar o preço. Wang Yaoyu também expressou o desejo de matar Su Shen e mencionou fazer seu irmão mais velho fazer isso. De repente, notando Su Shen, Jian Xiaoxian apontou para Wang Yaoyu, perguntando se era ele. Wang Yaoyu confirmou que era e expressou curiosidade sobre o que Su Shen estava fazendo ali. Jian Shaoqian sugeriu que o seguissem para ver o que ele andava fazendo ultimamente. Algum tempo depois, Su Shen chegou ao Hotel Green City. Em sua memória, muitos prédios comerciais desabaram sob o impacto do refluxo da água do mar e do congelamento rápido e frio severo. Mas o Hotel Green City resistiu a vários desastres naturais até o fim. Ele ouviu que a suíte presidencial era bem equipada, até mesmo com piscina, e pensou que seria uma boa ideia usar este lugar como base. Viver aqui por um longo tempo não seria ruim. Embora muitos armazéns tenham sido esvaziados antes,
Não havia escassez de refeições quentes e ingredientes. De repente, uma bela mulher se aproximou de Su Ken, se apresentando como a gerente do restaurante do hotel, Liu Xinhui, e perguntou como ela poderia ajudá-lo. Su Shen respondeu que queria encomendar 1000 mesas para um banquete e perguntou se eles poderiam acomodar isso. A gerente Liu ficou chocada após ouvir um número tão grande de pedidos, mas conseguiu controlar sua expressão e confirmou que eles podiam. Ela explicou que eles tinham opções de 5.000 por mesa, 10.000 por mesa e até 30.000 a 100.000 por mesa, e perguntou a Su Shen qual opção ele queria pedir. Curiosa e impressionada com seu comportamento grandioso, ela se perguntou se esse jovem poderia realmente ser um rico oculto de segunda geração. Su Shen respondeu, então deixei que fossem 10.000 por mesa, totalizando 10 milhões. Ele concordou em pagar um depósito de 50.000 e pediu a entrega no endereço que lhe forneceu com o saldo a ser liquidado uma semana depois. No entanto, ele se perguntou se o Hotel Green City atendia padrões tão altos. A gerente Liu ficou nervosa depois de ouvir sobre o depósito de 50.000, já que só o custo dos ingredientes foi estimado em 50.000. Mas ela sabia que se conectar com clientes ricos valia a pena. A coisa mais importante nos negócios é aprender a se adaptar, ela pensou. Então ela concordou e pediu a Su Shen para fazer o pagamento lá. Depois, o gerente Liu perguntou a ele como ela deveria se dirigir a ele. Su Shen respondeu que ela poderia chamá-lo pelo nome. Curioso, o gerente Liu perguntou se ele ia se casar. Su Shen confirmou que era para seu casamento e também pediu que ela o ajudasse a reservar uma suíte presidencial. Após concluir suas tarefas, ele deixou o hotel se sentindo eufórico, tendo liquidado 10 milhões em pratos com apenas um depósito de 50.000 e o pagamento final. No mundo escaldante e pós-apocalíptico, um bloco de gelo pode valer bilhões. Dentro do hotel, a gerente Liu especulou se isso era uma reserva para uma lua de mel. Ela refletiu que quem quer que fosse se casar com ele era realmente sortudo. Jian Xiaotian e Wang Yaoyu, ouvindo atrás da porta, se aproximaram do gerente Liu e perguntaram sobre a pessoa que tinha acabado de chegar. Quando o gerente Liu perguntou quem eram, Jian Xiaoqin explicou que ela era a namorada de Su Shen. O gerente Liu revelou que seu namorado havia encomendado um banquete para 1000 mesas e pago um depósito de 50.000, comentando, tendo um namorado como ele, você é realmente sortudo. Surpresa, pensou a gerente Liu. Apesar de Zhang Xiaoqian ser apenas um 7, na melhor das hipóteses, seu temperamento superava até o dela. Por que pessoas ricas sempre gostam desses tipos? Ela se perguntou. Ao ouvir isso, Zhang Xiaotian e Wang Yaoyu ficaram chocados. Questionando se Su Qin realmente tinha dinheiro para um banquete de 10 milhões, o gerente Liu explicou que pessoas ricas costumam brincar de esconder sua identidade, temendo que seus parceiros possam estar atrás de seu dinheiro e geralmente o revelem apenas no dia do casamento. Jian Xiaotian então perguntou se antes de se casar, eles poderiam repentinamente recorrer à retração emocional e à frieza. Wang Yaoyu, atônito, pensou que o bajulador que Su Shen, ele é realmente rico? O gerente Liu afirmou, relembrando a transação de 50.000. Mais tarde, do lado de fora do hotel, Wang Yaoyu perguntou a Jian Xiaotian sobre a lista de convidados para um banquete de 1000 mesas em um hotel 5 estrelas. Jian Xiaotian riu, dizendo, você não entendeu? Claro que ele quer me apresentar ao círculo rico deles e então revelar sua identidade. Wang Yaoyu chegou perto de Jian Xiaoqian e perguntou a ela o que eles deveriam fazer agora. Ela explicou que eles precisavam tomar a iniciativa e criar oportunidades para esse puxa-saco. Ela começou a se sentir muito feliz, pensando que nunca tinha imaginado tal cenário em sua vida. Inesperadamente, isso teve que acontecer com Su Shen, aquele bajulador. Enquanto isso, Su Shen em sua casa, pensou sobre suas finanças, vendeu a casa por 700.000, fez um empréstimo de juros altos de 600.000 e gastou 500.000 no banquete. Mas durante sua maratona de compras de custo zero, roubou muitos itens essenciais que não foram adquiridos. Embora apenas o depósito tenha sido pago, os 800.000 restantes não eram muito para ele. No entanto, ele teve uma ótima ideia neste momento. Se ele não fizesse um empréstimo online, seria um desperdício. Então,
Em seguida, Su Quan baixou mais de 80 aplicativos de uma vez, tirou selfies 30 vezes e conseguiu empréstimos totalizando 970 mil yuans. Depois disso, ele ficou realmente cansado, mas não havia tempo a perder. Ainda havia muitas coisas que ele precisava comprar. Então ele pegou seu telefone e começou a procurar por lareiras, máquinas de gelo, blocos de gelo e carvão sem fumaça. Coisas que ele não podia comprar em supermercados, mas felizmente podia comprar online com entrega rápida após o calor extremo e o frio severo. Se ele conseguiria passar por isso ou não, dependia de ter o suficiente desses recursos. Então ele ligou para a empresa de carvão e perguntou sobre a taxa atual para carvão sem fumaça. Eles responderam que o carvão sem fumaça era 2.500 yuans por tonelada. Su Shan explicou que precisava de 2.000 toneladas de carvão sem fumaça. O preço era aceitável para ele. Ele pagaria a eles um depósito de 500 mil yuans primeiro e o valor restante seria pago após receber as mercadorias. Depois disso, ele ligou para a fábrica de gelo para pedir blocos de gelo. No entanto, eles queriam discutir os detalhes cara a cara. Su Shan concordou, dizendo que os encontraria pessoalmente. Momentos depois, quando Su Shan estava indo em direção à fábrica de gelo, ele inesperadamente encontrou Lina e Zhang Xiaoqian. Lina perguntou a Xiu Shan onde ele estava, mencionando que Xiaoqian estava sentindo falta dele. Depois de ver Lina, Su Shan lembrou que ela era a pessoa que sempre criticava seu amigo próximo pelas costas e que havia permitido que Jian Xiaoqian ocupasse sua casa. Su Quan perguntou a ela por que ela estava sentindo falta dele. Foi por causa da casa dele? Ao ouvir isso, Lina ficou muito nervosa e disse que Xiaoqian estava apenas testando-o antes. Por que ele estava tão sem noção? Ela explicou que Xiaoqian estava muito triste e sentia falta dele. Xiaoqian chegou perto de Su Qian e agarrou sua mão perguntando se ele poderia acompanhá-la para uma caminhada. Como ela não estava se sentindo muito bem, ela pediu perdão por ter repreendido ele no dia anterior. Por favor, não fique bravo comigo. No entanto, Su Shan não se importava com ela. Ele liberou as mãos e começou a se afastar dizendo que tinha algo para fazer hoje e que ela deveria ir em frente e passear sozinha. Xiaoqian ficou surpresa e se perguntou o que estava acontecendo com ele e por que ele estava agindo de forma tão arrogante. Então ela viu Su Shan pegando um táxi e se apressou para segui-lo, pensando que esse deveria ser o teste final para ela. Momentos depois, Su Qian chegou à fábrica de gelo Honghua, onde se encontrou com o gerente, o Sr. Wu. O Sr. Wu ficou surpreso ao ver que Su Shan era um jovem. Su Shan mencionou ao Sr. Wu que os detalhes tinham sido discutidos por telefone, mas ele estava curioso sobre quanto tempo levaria para produzir 2.000 toneladas de gelo comestível. O Sr. Wu explicou que sua fábrica de gelo não se gabava de mais nada, mas quando se tratava de eficiência, eles eram definitivamente os melhores. Ele pediu a Su Shan que lhes desse 3 dias para completar as 2.000 toneladas de gelo comestível a 400 yuans por tonelada, totalizando 800 mil yuans. Su Shan concordou e disse que transferiria 100 mil yuans como depósito e os instruiu a entregá-lo no endereço que ele forneceu em 3 dias. O Sr. Wu garantiu a ele que eles o entregariam com segurança. Curioso, o Sr. Wu perguntou a Su Shan por que ele precisava de tanto gelo e se havia um evento de grande escala, sugerindo que eles poderiam cooperar novamente no futuro e que o preço era negociável. Su Shan respondeu que planejava doá-lo para Lishan para a caridade. O Sr. Wu ficou confuso com isso, mas ficou feliz que um acordo de 800 mil yuans foi fechado na entrada. De repente, outro carro parou em frente à fábrica de gelo do Sr. Wu. Eram Lina e Xiaoqian. Xiaoqian perguntou ao Sr. Wu se Su Shan era seu noivo e o que eles estavam discutindo agora. O Sr. Wu, confuso sobre o porquê do noivo do Sr. HSU estar ali e que tipo de ato era esse, não se importou muito e explicou que o Sr. HSU tinha acabado de pedir gelo no valor de 800 mil yuans delas. Ambas as mulheres ficaram chocadas, confirmando que Su Shan era uma rica de segunda geração. Uma segunda geração super rica. Lina perguntou ao Sr. Wu se Su Shan havia lhe dito o que ele faria com tanto gelo. O Sr. Wu respondeu que o Sr. Shu disse que o doaria para Lishan para a caridade. Depois de ouvir isso, Lina e Xiaoqian ficaram realmente confusas e se perguntaram o que isso significava.
Enquanto isso, depois de comprar todos os itens, Su Shen queria aproveitar uma refeição realmente boa antes do apocalipse. Em sua última vida, ele estava muito ocupado trabalhando, sem mencionar ainda restaurantes chiques. Até mesmo ir a um pequeno café era um luxo. Então ele abriu o menu e começou a ler. Frango com manteiga, bife defumado na suco natural. Verdadeiramente um restaurante de alto nível com uma média de gastos de 4 dígitos. No entanto, de repente ele notou algo estranho no menu e se perguntou o que significava vender um ponto de interrogação por 17.000 yuans. O garçom que estava perto dele explicou que este era um prato pessoalmente criado pelo chefe de cozinha do restaurante musical de Yalin. Su Shen ficou realmente interessado neste prato. Quando ele ouviu que os detalhes específicos dependiam da inspiração do chefe, ele pediu ao garçom para prepará-lo. Em sua última vida, no início do apocalipse, uma força estranha fez com que muitas criaturas sofressem mutação. A serpente monstruosa mencionada no Shan Aijin, criaturas fantásticas das montanhas e mares, que apareceram no meio de inundações, assemelhava-se à serpente mutante que ele encontrou em sua vida anterior. No entanto, ele preferiu chamar isso de atavismo, um fenômeno onde um traço genético ancestral reaparece após ter sido perdido por meio de mudanças evolutivas em gerações anteriores. De repente, uma bela mulher apareceu na frente de Su Shen. Ela era a chefe de cozinha do restaurante musical de Yalin, Duanya, conhecida como a chefe do inferno. Este prato foi especialmente feito para Su Shen com base em seu temperamento. Surpreso ao vê-la, Su Shen a reconheceu do apocalipse de sua vida anterior, onde ela possuía habilidades culinárias mágicas que podiam transformar a decomposição em comida, um talento que ninguém conseguia resistir. Duanya notou a expressão de Su Qin e perguntou: "O que há com essa expressão? Você tem medo de que uma beleza dessas envenene a comida?" Ela explicou que o prato chamado Vida de Duas Faces apresentava um lado de atum frito em manteiga marrom e o outro frito em massa folhada, oferecendo 2 sabores diferentes que deixaram uma impressão duradoura. Depois de provar o prato, Su Shen ficou realmente impressionado. O sabor era excelente, e os 17.000 yuans que ele pagou pareceram valer a pena. No entanto, ele se perguntou se ela poderia cozinhar para ele no apocalipse. Mas então descartou o pensamento, questionando se ela poderia envenenar a comida. Enquanto isso, Xiao Qian e Lina estavam secretamente observando Su Shen. Lina disse a Xiao Qian: "Ouvi dizer que cada prato neste restaurante custa mais de 10.000. Seu marido deve ser um garoto rico de segunda geração. Quando você se tornar uma esposa rica, não se esqueça de suas irmãs." Eu quase morri de picadas de mosquitos. Xiao Qian respondeu confiantemente que não precisava se preocupar. Ela definitivamente se tornaria uma esposa rica e o trataria muito bem. Depois de terminar seu jantar, Su Shen foi até o cofre de vendas dourado de Xingu. Ele se lembrou de como um garoto rico gastou 2 milhões aqui e nem viu como era o abalone. Mas no apocalipse, não haveria lugares tão extravagantes. Ele se arrependeu de não ter entrado em um lugar assim em sua vida passada. De repente, uma garota perguntou a Su Shen por que ele não estava bebendo e se havia algum problema. Su Qian disse que não e começou a beber. No entanto, ele notou a garota sentada ao lado dele. Parecia muito triste e perguntou o que aconteceu. A garota explicou que seu nome era Yunil e que era sua primeira vez aqui. O namorado dela a traiu, então as amigas dela levaram para se divertir. Yun explicou que seu namorado a traiu com uma mulher mais velha e comentou sobre sua falta de gosto. Ela então perguntou a Su Shen se todos os homens estão realmente preocupados apenas em dormir com mulheres. Su Shen respondeu que a natureza de um homem de verdade é movida por desejos reprodutivos. Depois de ouvir isso, Yun engoliu sua bebida de um gole só e perguntou a Su Shen se ele era solteiro. Ela se aproximou dele, flertando e perguntando se ele queria se divertir. Os amigos de Yun a aplaudiram, dizendo a ela que era assim que se fazia. Yun, aquele canalha nem é digno de você. Seja corajoso e vá em frente. Lina e Xiao Qian seguiram Su Shen mais para dentro do clube. No entanto, eles ficaram chocados ao ver Su Shen com outra garota. Imaginando se ele estava traindo, Su Shen sugeriu a Yun: "Vamos lá fora", e segurou a mão dela, levando-a para cima.
Xiao Qian gritou para Su Shen parar, mas já era tarde demais. Su Shen levou Yun para um quarto e trancou a porta. Su Ken se desculpou pela interrupção causada pelos dois. Yun, sem realmente ouvir, disse que era sua primeira vez. Su Shen, tentando ser responsável, deu um tapinha na testa de Yun e perguntou se ela estava bêbada. Ele também a aconselhou a não sair esses dias para estocar comida em casa e mencionou que pessoas com cérebro amoroso não deveriam vir a lugares como esse no futuro. Esqueça. Não há futuro. Ele refletiu. Mas Su Shen sabia que era raro ter uma oportunidade dessas. Sair assim parecia um desperdício. Mas com as duas mulheres por perto, suas chances naquela noite acabaram. No dia seguinte, na casa de Su Shen, os itens que ele havia pedido chegaram. O entregador perguntou a Su Shen onde essas 20 lareiras grandes deveriam ser colocadas. Outro questionou sobre a falta de uma sala refrigerada no depósito. Expressando preocupação de que o gelo pudesse derreter, Su Shen os orientou a mover as lareiras e máquinas de gelo para a parte mais interna do depósito e instruiu os trabalhadores a não bloquearem a entrada. Coloque os blocos de gelo aqui. Continue se movendo, ele disse. Enquanto as pessoas começaram a se reunir em volta do seu armazém. De repente, Wang Yaoyu veio até Xiao Qian e contou a ela. Su Shen alugou um grande armazém nos subúrbios e comprou muitas máquinas grandes. Elas estão sendo movidas para o armazém no momento. No entanto, Xiao Qian estava realmente confusa e não sabia exatamente o que Su Shen estava fazendo. Enquanto isso, Lina notou algo e apontou para Xiao Qian, olhe para isso. Isso não é um banquete preparado pelo Hotel Green City? O tapete vermelho está até estendido. Você acha que ele pode te propor de repente? E então os convidados virão de todas as direções. Depois de ver isso, Xiao Qian ficou realmente confiante e disse, mesmo que Su Shen proponha, eu posso não aceitar. Ela pediu para Lina acompanhar, lá para ver a sinceridade de Su Qian. Quando se aproximaram de Su Shen, Xiao Qian perguntou a ele, por que você está comprando tantas coisas? O que está acontecendo? Xiu Shen respondeu, se você puder me ajudar a mover as coisas, eu te conto depois que terminarmos de ouvir isso. Xiao Qian pensou, não brinque. Eu vou me tornar uma dama rica. Como eu poderia fazer um trabalho tão duro? Lina chegou perto dela e disse, isso deve ser um teste para você ver se você se qualifica para se tornar uma dama rica. Depois disso, Xiao Qian concordou em ajudar Su Shen, dizendo, eu não sou esse tipo de mulher delicada. Para se tornar uma dama rica, é preciso ser bem arredondada. Contanto que eu possa suportar o teste, Su Ken definitivamente se casará comigo hoje. Lina também queria ajudar Su Shen, pensando, qual rico de segunda geração não é lascivo? Contanto que eu mostre um pouco, mesmo que eu não possa me tornar uma dama rica, eu posso pelo menos tomar um gole da sopa. Su Shen, que estava realmente feliz, não podia deixar o trabalho gratuito ir para o lixo com 1000 mesas de comida e 2000 toneladas de gelo. Mesmo que o hotel e os fornecedores enviassem pessoas, ainda levaria muito tempo para mover tudo. Depois de mover itens de manhã para a noite, eles finalmente terminaram exaustos depois de trabalhar o dia todo. Xiao Qian reclamou, Xiu Shen é realmente demais. Estamos movendo coisas de manhã para a noite sem nem mesmo uma refeição. Se eu vou ser uma mulher rica, definitivamente farei todo o dinheiro dele ser meu. Lina também reclamou, dizendo, esse idiota realmente nos fez mover coisas tão pesadas. Os blocos de gelo pesavam mais de 100 libras cada. No entanto, Xiao Qian estava realmente confusa e se perguntou se o teste havia acabado. Su Shen não deveria anunciar que eu sou a noiva agora? Os convidados ricos deveriam estar aparecendo, ela pensou. Lena concordou, confusa. A comida está esfriando e os convidados não parecem se importar. Pessoas ricas são realmente estranhas. Su Shen agradeceu a todos os entregadores pelo trabalho duro naquele dia e pediu que aceitassem um pequeno símbolo de agradecimento. Ele prometeu liquidar os fundos restantes dentro de uma semana, de acordo com o contrato. Os entregadores ficaram surpresos com a espessura do envelope vermelho, pelo menos 10.000. Eles ficaram realmente felizes e agradeceram Su Shen por tudo.
Enquanto isso, Xiao Qian se aproximou de Xiu Shen e perguntou se ele tinha mais alguma coisa para lhe dizer. Depois de ouvi-la, Su Qian agradeceu por ajudar com o trabalho, mas informou que não havia pagamento para ela. Então ele pediu que ela fosse embora. Ouvindo isso, Xiao Qian pediu para Xiu Shen parar de brincar. Você deve ter uma surpresa. Os convidados devem estar chegando. Vamos nos casar e viver uma vida boa, ela disse. Su Qian respondeu que ele também desejava viver uma vida boa. Mas agora ele não só tinha vendido a casa, mas também devia uma tonelada de dívidas. Ele perguntou a Xiao Qian se ela ainda estaria disposta a ficar com ele. Lina ficou surpreso, dizendo impossível. Com mais de 10 milhões neste banquete, dezenas de milhares em despesas de restaurante e todas essas coisas, como ele poderia estar quebrado? Su Shen explicou que havia um grande chefe que queria fazer uma boa ação, então ele ajudou. Eles queriam trazer pessoas para o projeto de alívio da pobreza de Alashan. Depois de ouvir isso, Xiao Qian ficou furioso e atacou Xiu Shen, acusando-o. Seu idiota! Você mentiu para mim o tempo todo. No entanto, Xiu Shen se esquivou disso e perguntou a Xiao Qian sobre o que ele havia mentido para ela. Xiao Qian deitada no chão e ainda muito brava. Se você não é nem um pouco rico de segunda geração, pode esquecer de se casar comigo. Mas Xiu Shen não se importava com uma interesseira como ela. Xiao Qian ficou furiosa depois de ouvir isso, levantou-se e antes de sair, avisou, espere só, vou fazer você se arrepender disso. Lina também avisou que o faria se arrepender. No entanto, aos olhos de tal pessoa, eles eram um bando de idiotas no apocalipse, eles seriam os que se arrependeriam disso. Entrou no armazém e trancou a porta por dentro. Ele está aliviado que finalmente todos os suprimentos e recursos estão prontos. Agora ele só precisa esperar o apocalipse descer. Então ele abre seu armazenamento infinito e armazena todos os suprimentos em seu armazenamento dimensional. Momentos depois, no hotel de vinhos Grienton, aquele que deu a Su Shen um empréstimo com juros altos pede a Xiao Qian para seguir o Wang Yaoyu no futuro e promete a ela uma boa vida em Xingu. Afirmando que suas palavras ainda têm algum peso, Wang Yaoyu diz a Xiao Qian que Su Shen a tratou mal e que ela deveria ter-o abandonado há muito tempo e, em vez disso, estar com ele. Xiao Qian cora, dizendo que sabe disso e está ansiosa por sua apresentação. Wang Yaoyu assegura a Xiao Qian que ela não precisa se preocupar, pois ele pedirá ao seu irmão mais velho para cuidar daquele cara e também se vingar por ela. Xiao Qian pensa consigo mesma que Wang Yaoyu não é má. E além disso, seu irmão mais velho é bem rico em Xingu. Estar com ele é melhor do que estar com aquele bajulador. Mas de repente, Su Shen ouve comentários atrás dela. Essa mulher realmente não é exigente. Xiao Qian fica chocado ao ver Su Shen e pergunta o que ele está fazendo aqui. Ao ver Su Shen, o Yaoyu diz ao seu irmão mais velho que foi esse cara que me bateu antes. O Sr. Hai, reconhecendo Su Shen, estava planejando encontrá-lo, mas não esperava que Su Shen ousasse tocar em seu irmãozinho, imaginando se ele tinha coragem. Curioso, Wang Yaoyu pergunta ao irmão mais velho se ele conhece Su Shen. O Sr. Hai explica que Su Qian hipotecou sua casa para ele antes e pegou emprestado 600 mil yuans. Com amanhã sendo o dia do pagamento, Wang Yaoyu diz animadamente que ele vai acertar as contas antigas e novas juntos. Xiao Qian diz a Lina que ele até ousou pedir dinheiro emprestado ao irmão Aya, com medo de não conseguir quitar a dívida nesta vida. Felizmente eu não me envolvi com ele. Lena concorda, dizendo que pedindo dinheiro emprestado daquele jeito, ele realmente não conhece seu lugar. Su Shen, ouvindo isso, comenta que ele não consegue nem aproveitar uma boa refeição em paz. No entanto, o Sr. Hai se aproxima de Su Shen, afirmando que ele tem que pagar o dinheiro até amanhã a qualquer custo. E aqui está ele se divertindo no hotel. Eu pareço uma piada para você? Não se incomode. Mesmo que você consiga 600 mil até hoje à noite. Wang Yaoyu, furioso, diz ao seu irmão mais velho que Su Shen não será capaz de dar a eles nada e para não perder tempo com ele. Esse cara inútil ousou colocar as mãos em mim. Vamos acabar com ele. Mas, felizmente, o gerente Liu intervém e pergunta ao Sr. Hai, o que está acontecendo aqui?
Sugerindo que eles conversassem, o Sr. Hai concordou em conversar por sugestão do gerente Liu. No entanto, ele exigiu que o gerente Liu fizesse Su Shen se ajoelhar e se desculpar com ele e seu irmão. Antes que pudessem considerar o assunto resolvido, o gerente Liu se aproximou de Su Shen e perguntou: "O que está acontecendo aqui?" Su Shen respondeu: "Não se preocupe, apenas algumas pragas latindo." O Sr. Hai ficou realmente bravo depois de ouvir isso e disse a Su Shen: "Eu tenho lhe dado cara, mas isso é demais. Vou terminar isso hoje e nem os céus poderão ajudá-lo." Mas de repente alguém interveio e perguntou: "Sr. Hai, o que você está fazendo? Quem permitiu que você causasse problemas aqui?" O Sr. Hai e Su Shen ficaram surpresos ao ver este homem, cujo nome é Gao Qian. O gerente do hotel, o Sr. Hai, tornou-se muito educado e perguntou a Gao Qian: "O que você está fazendo aqui?" Gao Qian respondeu que tinha assuntos importantes para tratar hoje e avisou o Sr. Hai para não causar problemas aqui, ou então não culpá-lo por não dar a cara. O Sr. Hai sabia que, na superfície, Gao Qian era um empresário bem conhecido em Xingu, mas ele também tinha uma ampla rede no submundo e muitas pessoas sob seu comando. Estar no seu lado ruim não era uma boa ideia. O Sr. Hai concordou com Gao Qian, assegurando-lhe: "Fique tranquilo, não farei nada", e se ofereceu para vir brindar com ele mais tarde. Ao ver Gao Qian, Su Shen pensou no apocalipse anterior, quando Gao Shen era uma grande força em Xingu e o chefe do inferno também estava sob sua proteção. De repente, ele se lembrou de ter ouvido que, após o apocalipse, o Hotel Green City foi o primeiro lugar a experimentar mutações atávicas. Agora, parecia que a habilidade de Gao Shen de se tornar um triturador de crânios era devido ao aparecimento precoce de mutações atávicas aqui. Pensando nisso, Su Shen resolveu: "Nesse caso, desculpe, sua oportunidade é minha agora." Gao Qian ficou surpreso ao ver o brilho interessante nos olhos de Su Shen. Depois disso, ele foi encontrar o Sr. San e disse a ele que havia trazido a senhorita Duanya. Conforme solicitado, Duanya se perguntou o que o Sr. San queria discutir com ela. O Sr. San explicou que tinha ouvido falar que a senhorita Duanya era uma grande beldade e estava feliz em finalmente conhecê-la pessoalmente. Ele só queria tomar uma bebida com ela. O Sr. San ofereceu uma bebida para Duanya, mas ela ficou surpresa e se perguntou se havia algo suspeito na bebida dele. Enquanto isso, do outro lado, Su Shen estava em pé na frente de uma janela, taça de vinho na mão, refletindo sobre sua vida passada. Ele havia se escondido com Jian Shaoqin em um porão e mal sobreviveu ao apocalipse de calor extremo. Ele nunca esperou que desta vez, depois de abandoná-la, ela acabaria o seguindo até aqui. Bem, é uma boa oportunidade para acertar velhas contas com ela, ele pensou. Enquanto isso, o Giao Yu e seu irmão mais velho estavam se divertindo na piscina. De repente, o Sr. Hai perguntou a ele: "Você sente que está mais quente à noite do que durante o dia?" O Giao Yu concordou, dizendo sim, é por isso que sugere ir à piscina para me refrescar. As meninas sairão de maiô mais tarde. Só de pensar nas meninas, elas ficaram realmente animadas. Momentos depois, as meninas também vieram, mas ficaram realmente surpresas ao ver o quão brilhante a lua estava. Quase como o sol. Eles se perguntaram, atonitos com seu brilho incomum. Por causa disso, Wang Yaoyu começou a flertar com Xiao Qian, dizendo que meu amor por você brilha tão intensamente quanto a lua. Esta é a testemunha do nosso amor. Mas Xiao Qian, sentindo muito calor, apressadamente pediu que ele a levasse para a piscina. Enquanto isso, Su podia observá-los de dentro do hotel, rindo deles. Seu amor está prestes a explodir, ele brincou. Ele levantou sua taça de vinho e brindou bem-vindo de volta ao apocalipse. De repente, o luar ficou realmente quente. Todos ficaram chocados e começaram a correr em direção ao hotel. Eles estavam realmente confusos e se perguntavam por que o luar de repente parecia tão quente agora. Eles não tinham tempo para ir à piscina, então começaram a correr de volta para o hotel. As pessoas dentro do hotel também ficaram realmente surpresas e se perguntavam por que de repente ficou tão claro lá fora. Depois de ver isso, outro homem perguntou se o irmão Hai e os outros ficariam bem? O outro homem respondeu: eles estão apenas flertando com as garotas.
Você não entende a felicidade do chefe e pediu para ele relaxar. Todos ficaram surpresos com o comportamento de Wang Yaoyu e os outros e se perguntaram o que eles estavam fazendo? Por que a pele deles está ficando vermelha? Wang Yaoyu e os outros estão com muita dor. Seus corpos inteiros estão queimando. Quando Wang Yaoyu avistou um tanque de peixe cheio de água, eles começaram a correr em direção a ele e finalmente encontraram alívio. No entanto, os homens do Sr. Hai estavam realmente confusos. Imaginando o que eles estavam fazendo, um deles perguntou ao Wang Yaoyu onde estava seu irmão mais velho. Hai ficou surpreso com essa pergunta. Wang Yaoyu percebeu que não sabia onde seu irmão mais velho estava. De repente, eles ouviram uma voz pedindo ajuda. Era o Sr. Hai e seu corpo inteiro estava queimado. Os homens do Sr. Hai perguntaram se ele estava bem e pegaram o creme para queimaduras para ajudá-lo a descansar. Wang Yaoyu implorou perdão ao irmão mais velho, prometendo nunca mais deixá-lo. Enquanto isso, do outro lado, o Sr. Sun perguntou à Srta Duan por que ela não estava bebendo. Gao Tian disse ao Sr. Sun que ele havia preparado um banquete e sugeriu que eles fossem até lá. No entanto, o Sr. Sun, infeliz, declarou: em Xangu, ninguém ousa não beber o vinho que eu sirvo. Ele disse a Gao Qian que não era da conta dele e pediu para ele não interferir. A Srta Duan percebeu que Gao Qian, ao tentar ganhar o favor de Sun Debiao, a havia armado. Ela sabia que Sun Daboy pensava que era invencível em Xingu, tendo prejudicado muitas mulheres, e hoje ele a tinha como alvo. Ela suspeitou que havia algo errado com a bebida e sentiu que não podia bebê-la de jeito nenhum. Mas ela se perguntou o que deveria fazer. Antes que ela pudesse decidir, o luar tornou-se intensamente brilhante, causando dor extrema ao Sr. Sol e Gao Qian. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles pediram à Srta Duan para fechar rapidamente as cortinas porque estava muito quente lá fora. Gao Qian notou que algo parecia errado e o Sr. Sun concordou, sugerindo que eles descessem para ver o que estava acontecendo. Depois de ver isso, a Srta Duan deu um suspiro de alívio. No andar de baixo, o gerente Liu estava tentando acalmar todos, explicando que eles tinham contatado a equipe de resgate e pedido a todos que, por favor, esperassem aqui pelo resgate. No entanto, as pessoas não a estavam ouvindo, dizendo que tinham milhões em jogo a cada minuto e não podiam perder tempo ali. Gao Tian perguntou ao velho Mao o que estava acontecendo. O velho Mao explicou que a lua havia subitamente clareado e a temperatura havia subido para cerca de 70 graus lá fora agora, e as notícias informavam que quase 100 pessoas estavam feridas. Vendo a situação, o Sr. Sun ligou para o ministro Zhao, explicando que estava preso no Hotel Green City perguntando se poderia enviar alguém para buscá-lo. Gao Tian perguntou ao Sr. Sun como o Sr. Zhao estava. O Sr. Sun explicou que agora o Sr. Zhao estava trabalhando para garantir que não houvesse problemas de energia. Infelizmente, ninguém estava disponível para vir. As coisas estavam um pouco complicadas. Enquanto isso, o irmão mais velho de Wang Yaoyu está com muita dor. Seu corpo inteiro está queimando devido à alta temperatura e ele precisa ir para o hospital. No entanto, com o calor lá fora agora, eles não têm certeza de como chegarão ao hospital. O irmão de Wang Yaoyu explica que ele não precisa se preocupar. Ele fará Xiao Dong dirigir para buscá-los. Então ele liga para Xiao Dong, que ainda está na garagem subterrânea. Xiao Dong diz ao Sr. Hai que está muito quente lá fora, então ele pede para eles esperarem lá enquanto ele vem buscar-los. No entanto, ele fica um pouco surpreso ao ver que ainda está claro lá fora à noite e que a temperatura está tão alta. Mas, de repente, os pneus do carro dele estouram. Ele fica chocado, imaginando se isso é real. O calor estourou todos os pneus? Que tipo de clima louco é esse? Então ele liga para o irmão Hai para explicar que todos os 4 pneus do carro estouraram e que ele não consegue passar. Agora ele precisa voltar e pedir para eles descobrirem sozinhos. No entanto, quando ele sai da sombra das árvores, seus sapatos grudam no chão e ele cai. Outro homem está deitado no chão ao lado dele. Xiao Dong fica realmente surpreso e quando ele tenta se levantar, sua pele começa a derreter como cola. O Sr. Hai e os outros ficam chocados após ouvir Xiao Dong gritar, imaginando o que aconteceu com ele.
Enquanto isso, Su Shen está dormindo em seu quarto pacificamente, sem ser afetado pela temperatura externa. O governo anuncia que, devido à liberação repentina de calor intenso da Lua, as temperaturas externas subiram para 75 graus, com as temperaturas do solo chegando a 100 graus. Este evento já resultou em quase 100 vítimas. Eles pedem para que todos fiquem dentro de casa e evitem sair para evitar queimaduras na pele e nas vias respiratórias. De repente, devido ao calor intenso, o centro de poder da cidade entra em colapso. Enquanto isso, o Sr. Hai percebe que Xiaodong não está mais lá e todos os outros quartos do hotel estão totalmente reservados. Este é o último quarto disponível, então elas têm que dividi-lo. No entanto, Xiao Qia não está feliz com esse arranjo, imaginando que tipo de piada é essa e como ela pode dividir um quarto com um homem. Nina também concorda com ela, dizendo que elas precisam de um quarto separado. Mas, de repente, a eletricidade também acaba. O Sr. Hai se pergunta o que diabos está acontecendo com este lugar. Por que não há eletricidade? Por causa disso, o ar-condicionado parou e a temperatura interna está subindo rapidamente. Provavelmente mais de 40 graus agora. Eles vão sufocar se ficarem aqui. Eles precisam descobrir algo rápido. De repente, Xiao Qian se lembra que a suíte presidencial de Su Shen tem uma piscina. Então ela sugere ao Sr. Hai que eles vão e a tomem dele. Enquanto isso, Su Shen está se divertindo, brincando em sua piscina. Em sua vida passada, a eletricidade da cidade tinha perigos ocultos devido à manutenção inadequada. Não importava quanta mão de obra fosse investida, a eletricidade da cidade ainda explodia. Mas todos os usuários conectados à eletricidade da cidade foram afetados. É por isso que ele escolheu especificamente um quarto com piscina. Ele também preparou condicionadores de ar verticais e grandes baterias de reserva para garantir a temperatura ambiente. Vamos adicionar um pouco de gelo também. Depois de trocar de roupa, Su Shen senta-se no sofá, pega um pouco de vinho e aproveita a vida sem se preocupar com a temperatura externa. De repente, ele começou a sentir fome, então ele usou seus recursos e preparou um pouco de comida, ponderando que no primeiro dia do apocalipse, ele poderia muito bem tomar um café da manhã simples. Ele se perguntou quando a oportunidade de Tian apareceria. Mas de repente, sua refeição foi interrompida por alguém batendo em sua porta, pedindo para ele abri-la. Quando ele abriu a porta, ar frio começou a sair de seu quarto. O Sr. Hai ficou realmente surpreso, imaginando como o quarto de Su Shen era tão frio e como seu ar-condicionado estava funcionando sem eletricidade. Su Ken perguntou se eles precisavam de algo dele. De repente, Orgyal Yu notou que havia gelo no quarto de Su Ken. Este quarto não tinha apenas uma piscina, mas também eletricidade e comida. Ao ver isso, Nina disse a Su Shen, estamos todos prestes a assar lá fora, e aqui está você aproveitando o luxo. Xiao Qian concordou com ela, acusando-o de ser muito egoísta, e exigiu que ele saísse do quarto agora. O Sr. Hai disse a Su Shen que, já que ele havia pegado o dinheiro emprestado dele, era hora de pagar de volta. Ele exigiu que Su Shen lhe desse o quarto, considerando isso como juros por esses dias, ou então ele o expulsaria. Mas quando o Sr. Hai tentou entrar no quarto de Su Shen sacou uma arma de seu depósito e atirou no Sr. Hai. Confuso e em choque, o Sr. Hai não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Su Shen avisou a todos que se alguém desse mais um passo à frente, eles estariam mortos. Todos ficaram realmente surpresos, imaginando como ele tinha uma arma e de onde atirou. O Sr. Hai, agora realmente bravo, cedeu. Tudo bem, você é durão. Desisto. No entanto, Su Shen não se importou. Ele atirou no Sr. Hai novamente na perna. O Sr. Hai começou a chorar por causa da dor. Su Shen disse para eles irem embora, perguntando por que estavam desperdiçando seu tempo e se queriam morrer. Ele declarou que contaria até 3, se eles não desaparecessem de sua vista, ele atiraria em todos. Ele começou a contar. Enquanto isso, no térreo, Gao Qian perguntou ao gerente Liu por que o hotel deles não tinha comida. O gerente Liu se desculpou, explicando que alguns dias atrás, alguém reservou 1000 mesas para um banquete. Por causa disso, eles quase ficaram sem ingredientes. As entregas estavam programadas para hoje.
No entanto, o Sr. Sun não se importou. Ele exigiu que o gerente Liu trouxesse toda a comida e água para ele. Depois de ouvir isso, outras pessoas começaram a reclamar, dizendo que você está acumulando água engarrafada e agora quer acumular toda a comida também? Droga! Isso não está nos dando uma chance de sobreviver. Só porque você tem dinheiro não significa que você pode fazer o que quiser. Se você tem dinheiro, por que não vai embora? A água e a comida devem ser divididas entre todos. Por que tudo deveria ir para você? O homem do Sr. Sun perguntou se alguém tinha algum problema com isso, afirmando que eles o expulsariam pessoalmente agora mesmo. Mas aos olhos do Sr. Sun, eles eram apenas um bando de pessoas inúteis. Ele pensou, você ousa me desafiar? Wang Yaoyu procurou a ajuda de todos, dizendo que Su Shen tem uma arma e está matando pessoas. Gao Qian, depois de ouvir isso, percebeu, isso não é um ferimento de bala? Não há muitas pessoas que podem colocar as mãos em uma arma. Parece que há um personagem durão morando no andar de cima. Wang Yaoyu perguntou ao seu irmão mais velho Hai se ele estava bem. Enquanto isso, Xiao Qian explicou a todos que o quarto de Su Qian tinha eletricidade, ar-condicionado e até uma piscina. Todos perguntaram a Xiao Zhan se ela estava falando a verdade. Xiao Shen confirmou que viu com seus próprios olhos. Havia até cubos de gelo, muita comida, frango frito e álcool. Era como o paraíso lá. Depois de ouvir isso, todos começaram a ir em direção ao quarto de Su Shen, reclamando, estamos suando como se estivéssemos em uma maldita sauna aqui, e ele está se divertindo. Droga! Por que aquele garoto tem cubos de gelo e ar-condicionado enquanto sofremos aqui? Xiao Shen pediu a todos, vamos lá em cima e fazer aquele garoto desistir dos cubos de gelo e do ar-condicionado. Gao Tian disse a seus homens para subirem e descobrirem o que fazer, dizendo, vocês não precisam que eu os ensine, certo? Eles garantiram a Gao Qian que sabiam o que fazer. Momentos depois, todos estavam parados na frente do quarto de Su Shen, pedindo para discutir algo com ele. No entanto, eles ficaram realmente surpresos quando sentiram ar frio saindo do quarto de Su Shen. Eles começaram a explicar que era uma situação de emergência em todo o hotel. Apenas o quarto dele tinha ar-condicionado, e perguntaram se ele poderia deixá-los entrar para se refrescarem um pouco, argumentando que os jovens deveriam aprender a respeitar os mais velhos e cuidar dos jovens. De repente, uma das crianças, depois de ver o frango frito de Su Qian, começou a correr em sua direção, dizendo que queria comê-lo. No entanto, antes que ele pudesse entrar no quarto de Su Shen o chutou com força, fazendo-o voar para o outro lado. Depois de ver isso, todos ficaram realmente chocados. Su Shen disse a eles para controlarem seus filhos, caso contrário, ele não se importaria em ajudá-los a controlá-los. Todos estavam realmente bravos com Su Shen, dizendo, ele é apenas uma criança. Como ele poderia sequer pensar em bater nele? Ele é um assassino. Alguém como ele não merece ficar neste quarto. Eles começaram a correr para expulsá-lo de seu quarto, dizendo que ele estava sozinho e que eles eram muitos, e pediram a todos que atacassem. No entanto, Su Shen ficou realmente bravo, pegou sua arma do depósito e atirou em um dos homens de Gao Qian. Todos ficaram realmente chocados. Depois de ver isso, os homens de Gao Qian ficaram com medo de Su Shen. Su Shen avisou a todos, eu posso estar sozinho, mas você só tem uma vida. Enquanto isso, Wang Yaoyu estava chorando, perguntando a todos por que eles tinham deixado seu irmão mais velho do lado de fora. Todos tentaram acalmá-lo, explicando que o irmão Hai já havia morrido. Sua ferida já estava infectada e apodrecendo. Com a alta temperatura e sem remédio, o irmão Hai não conseguiu se segurar. Depois de ouvir isso, Wang Yaoyu ficou realmente bravo, culpando tudo naquela mãe bastarda, e jurou vingança. Do outro lado, Xiao Qian e Nina tentaram seduzir Su Shen, dizendo, irmão Shen, eu sei que você não suportaria atirar em nós. Você estava apenas assustando Wang da Hai. Xiao Qian perguntou se ele tinha esquecido quanto ela o amava, e implorou a Su Shen para deixá-los entrar, prometendo que fariam qualquer coisa que ele quisesse, apenas para se refrescar um pouco e talvez passar a noite. Depois de ouvir isso,
Sukin começou a sorrir, dizendo que o amor fraternal certamente é profundo, e as convidou para entrar. Elas estavam realmente felizes, acreditando que Su Shen, sendo uma boa pessoa, não as abandonaria. De repente, Wang Yaoyu se aproximou de Xiu Shen, dizendo a Xiao Shen e Nina para saírem do caminho porque ele iria matar Su Shen. No entanto, Su Shen os alertou, dizendo que quem quer que entrasse por esta porta morreria. Depois de dizer isso, ele pegou um taco de beisebol de seu depósito e atacou Wang Yaoyu, que caiu em cima das duas mulheres. Depois de testemunhar esta cena horrível, ambas declararam que não iriam entrar. Lá fora estava tudo bem. Su Qian disse a eles para se perderem, avisando que não sair poderia matá-los. Enquanto isso, todos viram um veículo de resgate chegar. Os pneus foram modificados para sulcos, e as janelas também foram isoladas. Deve ser o veículo das equipes de resgate. Todos ficaram realmente animados, pensando que eles estavam definitivamente ali para resgatar-los e que eles estavam salvos agora. Um soldado saiu do carro cardinal, pedindo a todos que recuassem e abrissem caminho. Eles perguntaram se o acadêmico Liu Zhenguogu estava lá. Um dos homens se adiantou e se identificou como acadêmico Liu. O soldado disse a ele que eles eram a equipe de resgate e pediu que ele se apressasse e vestisse os trajes isolantes e fosse embora com eles. No entanto, todos estavam realmente confusos, imaginando por que eles estavam resgatando apenas o acadêmico Liu. Eles não estão aqui para resgatar todos nós? Você não pode resgatá-lo sozinho. O soldado pediu que todos se acalmassem, explicando que as autoridades já tinham iniciado uma operação de resgate, e que esta noite, sendo o horário mais frio do dia, eles poderiam ir até o Silicon Valley Plaza por conta própria, que era o ponto de resgate mais próximo. Todos ficaram muito felizes depois de ouvir isso, dizendo, sério? Há uma operação de resgate pelas autoridades amanhã de manhã. Isso é ótimo. As autoridades ainda não nos abandonaram completamente. No entanto, de repente, o Sr. Sun correu em direção ao soldado, dizendo que era Sandy Biao do Sun Group. Ele ofereceu a eles 1 bilhão se eles lhe dessem os trajes isolantes e o deixassem ir embora agora. O soldado, no entanto, não se importou. O acadêmico Liu Zhenguogu era o especialista geológico deles, desempenhando um papel importante neste desastre, e pediu ao Sr. Sun para não obstruir a operação deles. O Sr. Sun, realmente bravo, virou-se para Gao Qian. Seu inútil! Por que eu te mantive aqui? Vá roubar os trajes isolantes para mim. No entanto, Gao Qian não fez nenhum movimento porque os soldados tinham armas, e qualquer ação precipitada poderia matá-lo. De repente, Xiao Qian veio até os soldados, pedindo ajuda, dizendo que havia um assassino morando no andar de cima. Todos concordaram com ela, afirmando que o assassino tinha uma arma e havia matado várias pessoas. Eles não podiam deixar aquele assassino ir embora. Eles têm que fazer alguma coisa. Depois de ouvir isso, um dos soldados disse que ficaria para trás. No entanto, outro soldado discordou de sua decisão, dizendo, Xiao Feng, esta é uma situação especial, não age impulsivamente. Mas ele não ouviu, insistindo que eu tivesse discrição. Então ele pediu aos outros soldados para levarem os trajes isolados com eles primeiro e que ele os contataria depois de lidar com a situação. Depois disso, ele pegou a arma e começou a se aproximar do andar de cima, imaginando ver Shen de repente. Enquanto isso, Xiao Qian estava realmente animado. Pensando que depois que Xu Shen for morta a tiros, ela pode ficar naquele quarto e esperar pelo resgate. Enquanto isso, o soldado Xiaofeng chegou ao quarto de Su Qian. No entanto, ele de repente viu uma câmera dentro do pote. No momento seguinte, Su Qian abre a porta do seu quarto e joga um flash de granito em direção a Xiaofeng. Xiaofeng fica realmente surpreso. Seus olhos começam a doer. Quando ele estava pensando em como se livrar do granito flash, Su Qian liberou gás lacrimogêneo. A situação saiu de suas mãos. Você não tem outra escolha a não ser recuar rapidamente. No entanto, antes que ele recue, Su Qian o ataca por trás e ele fica inconsciente. Um momento depois, quando Xiaofeng começa a recuperar a consciência, imaginam onde ele está. É tão legal. Aqui.
Ele está no quarto de Su Shen. Su Shen pega sua identidade e começa a inspecioná-lo. Seu nome é Lu Xiaofeng e ele é um vice-capitão das forças especiais. Su Shen, depois de ver que Xiaofeng está acordado e pede para ele conversar. Xiaofeng está realmente surpreso. Depois de ver o ar-condicionado, cubos de gelo e o quarto de Su, ele se pergunta quem ele é exatamente, como ele conseguiu a arma e as granadas de flash. Su Shen explica que ele é apenas um recém-formado. O Kun e tudo mais, ele os pegou durante uma viagem ao Oriente Médio. Xiaofeng não acredita nele, perguntando se ele está brincando com ele. No entanto, Sai Shen não se importa, dizendo que se você não acredita em mim, não há nada que eu possa fazer. No entanto, ele está realmente curioso e pergunta a Xiaofeng se o governo criou zonas de pontos de resgate para os cidadãos irem amanhã de manhã. Xiaofeng fica realmente chocado, imaginando como ele sabia sobre isso. Su Shen, depois de ver sua experiência, percebeu que sabia sobre isso assim como em sua vida anterior. Mesmo que a temperatura caia significativamente no início da manhã, ficar exposto à luz do luar por mais de 10 minutos ainda pode levar ao desmaio. Muitas pessoas morrerão no caminho para o resgate. Xiaofeng explicou que não há outra maneira. Embora tenham estabelecido zonas seguras, modificar veículos de resgate é difícil. Muitas pessoas não conseguem mais aguentar. Então, não tem escolha a não ser deixar os moradores irem sozinhos aos pontos de resgate amanhã de manhã. Na verdade, cobertores grossos e casacos pesados também podem ajudar a isolar a temperatura. Contanto que não caiam, deve aumentar a taxa de sobrevivência. Depois de ouvir isso, Shu Qin perguntou se Xiaofeng estava dizendo a verdade. Xiaofeng respondeu, sim, claro. No entanto, Su Qin, não convencido, apontou sua arma para Xiaofeng. Vendo isso, Xiaofeng pediu a Su Shen que esperasse um momento, perguntando se ele poderia contar aos outros sobre o uso de cobertores grossos antes de ser morto, e explicando que ele apenas usaria o walkie-talkie sem pedir reforços. Su pode então libertá-lo, dizendo que ele respeitava o que Xiaofeng estava fazendo, então ele não o mataria dessa vez, mas ele não toleraria mais nenhuma provocação. Xiaofeng então perguntou a Su Shen se ele não tinha medo de que ele chamasse reforços para lidar com ele. Assim que ele saiu, Su Shen, sorrindo, pediu que ele olhasse para cima e visse o que havia ali. Xiaofeng ficou chocado ao ver uma torre de vigilância equipada com câmeras de reconhecimento facial e metralhadoras. Ele perguntou a Su Shen onde ele conseguiu algo assim. Su Shen respondeu que ele havia lhe contado antes de conseguir do Oriente Médio. Uma vez que essa coisa seja ativada, ninguém nesta sala, exceto eu, sobreviverá. Mas nessa situação, você provavelmente não tem tempo para lidar comigo também. Xiaofeng disse que entendeu e foi embora. Todos ficaram realmente surpresos ao ver que o soldado simplesmente foi embora daquele jeito. Ele só mencionou o cobertor e não disse nada sobre o que aconteceu lá em cima. Você não viu que as armas dos soldados foram todas confiscadas? Su Shen é realmente tão poderoso? Nenhum soldado conseguiria lidar com ele. Enquanto isso, o Sr. Sun estava realmente frustrado e bravo. Ele deu um tapa em Gao Shi, perguntando, por que diabos eu mantenho vocês? Por que vocês não agiram agora mesmo, seu bando de idiotas inúteis? E disse para eles irem embora. Um dos homens de Gao Qian perguntou quanto tempo eles tinham que tolerá-lo. Gao Tia respondeu que as autoridades tinham iniciado a operação de resgate. Uma vez que a ordem fosse restaurada, eles ainda precisariam alavancar suas conexões. Mas, de repente, Su Shen comentou sobre o pensamento de Gao Qian, dizendo que, em tempos de caos, Gao Shen ainda sonha em restaurar a ordem. Isso deixou o Mandeu-men de Gao Shen bravo, perguntando a Sou Shan de onde ele veio e ameaçando matá-lo. Gao Qian disse ao seu homem para esperar e perguntou a Sou Shan por que ele tinha descido. Sou Shin respondeu que estava ali para fazer um acordo com Boss Kou, oferecendo cubos de gelo para ele.
Vendo o gelo, os dois ficaram completamente atordoados. Gelo, é gelo. Grande irmão, ele deve ter mais coisas boas em seu quarto. Mate-o e será tudo nosso. O próximo segundo, Su Shen sacou uma submetralhadora e segurou-a sob o queixo do seguidor. Gao Chan, rapidamente tentei acalmar as coisas com uma risada. Haha, irmão Su Shen, não se rebaixe ao nível dele. Vamos conversar sobre o acordo. Não há necessidade de ficar nervoso. Irmão Chan, não estou tentando expulsar você. Eu só quero que você deixe algumas pessoas para trás para mim. Mantenha Jian Xiaoqian, Lina, Wang e Yu aqui, e não os deixe ir para a zona de segurança. Depois do acordo, os dois pegaram um pedaço de gelo e começaram a chupá-lo. Estou preso aqui há 3 dias. Esta é a primeira vez que me sinto tão bem. Não consigo imaginar como é o quarto daquela criança. Vamos concordar com suas exigências por enquanto. Então encontre uma chance de matá-lo e o quarto será nosso. Mas o gelo estava decidido. Descoberto por Sande Biao. Quem veio e o chutou? Bom, Gao Chan, escondendo blocos de gelo. Da próxima vez, você não trará coisas boas voluntariamente. Você está morto. Gao Chan não aguentava mais. Vendo Sande Biao agarrando o gelo, ele se virou para Duanya. Oh, não é Duanya? Está tão quente. E você ainda não vai tirar a roupa. Bastante modesto, mas gosto de brincar com pessoas como você. Estou com vontade agora. Suba comigo. Gao Chan falou. Chefe Sol, isso não é um pouco demais? Sande Biao rugiu. Foda-se, Gao Chan. Estou te dando cara demais? Você sabe com quem está falando? Mas no próximo segundo, Gao Chan de repente fez seu movimento, mergulhando uma adaga direto no pescoço de Sande Biao. Su Qin está certo. São tempos caóticos agora. Então você pode morrer. De agora em diante, eu estou no comando aqui. Todos os outros podem ir para o ponto de resgate ou morrer aqui. Su Qin observou silenciosamente a cena se desenrolar no andar de cima. Parece que minhas palavras tiveram efeito, já que você era o chefe aqui na minha vida passada. Se eu acelerar o processo, sua oportunidade também chegaria mais cedo? Ao lado dele, Jian Xiaoqian e outra pessoa observaram Gao Chan ansiosamente. Jian Xiaoqian olhou avidamente para a garrafa na mão de Gao Chan. Embora o gelo tenha desaparecido, aquela garrafa certamente continha água gelada. Até beber água gelada seria bom. Lina também concordou repetidamente. Sim, se o irmão Chan puder nos dar gelo, faremos qualquer coisa. Gao Chan franziu a testa para Jian Xiaoqian e Lina, originalmente com a intenção de recusar, mas então ele se lembrou das palavras de Su Qin. Tendo aceitado um favor de Su Qin, ele se sentiu obrigado a obedecer. Então ele entregou a garrafa térmica para Jian Xiaoqian. Se for esse o caso, então siga-me. Tudo o que eu disser para você fazer, você faz. Jian Xiaoqian pegou alegremente a garrafa térmica de Gao Chan, abrindo rapidamente e tentando derramar a água na boca dela. Lina estendeu a mão para agarrá-lo. Deixe um pouco para mim. Salve alguns. As pessoas dentro do hotel finalmente chegaram à hora certa. Meia-noite. Embora a luz lá fora fosse ofuscante, a temperatura caiu ligeiramente. Muitas pessoas estavam se enrolando em cobertores, pronto para sair do hotel. Gao Chan e seu grupo tinham controle rígido sobre os recursos, e eles não sobreviveriam por muito mais tempo lá. Ir para o local de realocação ainda oferecia um vislumbre de esperança. Jian Xiaoqian e Lina também queriam se enrolar em cobertores e sair. O gato velho se aproximou. O que você está fazendo? O irmão Chan deu-lhe a água gelada. E agora você quer ir embora? Isso não faz sentido, não é? Além do mais, você não disse que faria alguma coisa? Então saia comigo primeiro. Muitas pessoas começaram a sair correndo enroladas em cobertores, já que Gao Chan assumiu o controle dos suprimentos. Ele não lhes deu água ou comida. Ficar no hotel significava morrer de sede. Ir ao ponto de resgate pode oferecer uma maneira de sobreviver, mas estava mais quente lá fora do que o esperado. Mesmo com tábuas de madeira amarradas nos sapatos, eles ainda podiam sentir o calor do chão. Neste momento, a velha atrás tropeçou e caiu no chão. Quando suas mãos tocaram o chão, ela chiou como se estivesse fritando carne. Imediatamente, emitindo um som crepitante, ela tentou se levantar, mas o calor intenso colou a sua carne ao chão. A carne de suas mãos foi arrancada diretamente. Numa altura como esta, nem se sabia se eles poderiam sobreviver, muito menos se preocupar com os outros, mesmo que fosse um membro da família. Sobrevivência primeiro neste dia do juízo final. Uma noite se passou. Por enquanto, os corpos de Wang, de Hai e Sande Biao pareciam maçãs murchas. A pele externa ficou amarelada ou até carbonizada, mas eles não desapareceram completamente. Os dois cadáveres na entrada se moveram. Sob a luz solar escaldante, uma estranha criatura surgiu, um demônio da seca. Su Shan sabia disso. Su Shan sabia sobre esta criatura em sua vida passada, mas naquela época, ninguém se atreveu a enfrentá-lo. Agora, no extremo calor do sol, esses cadáveres se transformariam em
monstros. No restaurante do segundo andar, ninguém percebeu as mudanças que ocorreram nos dois cadáveres na porta, mas um barulho alto irrompeu, e todos se viraram para olhar para fora. Eles viram os dois cadáveres meio secos rompendo a porta de vidro e avançando para a sala. Quando as pessoas viram esta cena, eles ficaram todos atordoados. Zumbis. Eles são zumbis. Gao-shan, o que devemos fazer agora? Experimente você mesmo e descubra. Gao-shan empurrou Wang Yaoyu na direção dos zumbis, e a alta temperatura emitida pelos zumbis assou Wang Yaoyu vivo. Neste momento, uma figura emergiu da multidão. Todos olharam para a figura com espanto. Esse cara está tentando lidar com os zumbis? Então deixe-o matar os zumbis, e então vamos matá-lo. No apocalipse, cadáveres expostos à luz solar sofrerão mutação, mas eles não são zumbis, e não espalhará o vírus. Por isso também os chamo de demônios da seca. Na minha vida passada, Gao-shan provavelmente matou essa pessoa, o que fez dele o primeiro demônio da seca movido pelo desejo de vingança contra Gao-shan, enquanto este Wang Dahai se tornou outro demônio da seca. Por que eu o matei? Sushin não hesitou neste momento, e atacou diretamente o demônio da seca transformado de Sandy Biao. Sushin balançou sua longa faca e cortou Sandy Biao diretamente. Um núcleo de cristal saiu da cabeça de Sandy Biao. Este é o núcleo de cristal que pode criar um físico sobre-humano. Sushin agarrou o núcleo de cristal e imediatamente saltou para chutar o Ogidahai em direção à multidão. Sushin usou uma faca para levantar a cabeça de Sandy Biao, e então enfiou-o na mochila, voltando-se para a escada. Vocês se divertem. Gao-shan também reagiu rapidamente. O que você está olhando? Mate ele. Mate esse monstro. Então, Gao-shan agarrou Wang Yaoyu, que ficou atordoado com o calor, e jogou-o na direção de Wang Dahai. Por outro lado, Sushin entrou em uma sala no quarto andar. No apocalipse, núcleos de cristal ocasionalmente aparecem dentro de crânios de cadáveres secos e feras mutantes. Eles são extremamente raros, nem mesmo 1 em 100. Sushin limpou o núcleo do cristal com água limpa. Depois coloquei no uísque e engoli com a bebida. No momento em que o núcleo de cristal entrou em seu corpo, Sushin sentiu um calor extremamente violento por todo o corpo. Ele olhou para suas mãos, que eram originalmente justos, mas agora eles se transformaram em sangue fraco, vermelho. Era como se suas mãos estivessem envoltas em fios de sangue. Então, o poder explosivo começou a se espalhar dentro dele, aparentemente pronto para explodir o corpo de Sushin a qualquer momento. Isso durou meia hora. Durante esta meia hora, Sushin sentiu como se todos os seus órgãos internos estivessem queimando. Os 100 quilos de gelo na sala derreteram muito rapidamente, muito mais rápido que o normal. Restaurante no segundo andar. Gao-shan e os outros tiveram dificuldade em cortar a cabeça de Wang Dahai, mas quando chove, derrama. Quando alguém não tem sorte, até a água potável pode sufocar. Durante a luta com Wang Dahai, Gao-shan e os outros, garrafas de água foram derrubadas. Essas garrafas de plástico, ao entrar em contato com a alta temperatura do corpo de Wang Dahai, derretido instantaneamente. Isso resultou instantaneamente em uma perda significativa de água potável. Gao-shan e os outros estavam desesperados. Sem água, isso significava a morte. Neste momento, Jian Xiaoqian e Lina ver a situação era terrível. Tentativa de fuga, mas foram pegos em flagrante pelo gato velho. Vocês, vadias, acham que podem fugir. Acredite ou não, vou tirar suas pernas. Lina também implorou. Sem água, todos morreremos de sede. Posso lhe dizer uma maneira de lidar com Sushin. Apenas deixe-me ir ao resgate. Apontar. Fala. Se você se atreve a me enganar, você está morto. Jian Xiaoqian é o noivo de Sushin. Se você lidar com ela na porta de Sushin, ele certamente abrirá a porta. E então você pode aproveitar a oportunidade para emboscá-lo. Ouvindo isso, Jian Xiaoqian gritou. Lina, sua vadia. O que você está dizendo? Eu posso cooperar com você, mas eu estou com fome. Você precisa me alimentar primeiro. Eu quero comer carne. Bomba. Comer carne? A carne na geladeira estragou. Eu ainda adoraria comer carne. Vendo isso, o rosto de Gao-shan escureceu. Você quer comer carne? Então faça você mesmo. Jian Xiaoqian ficou chocado. Você quer dizer a carne em seu corpo? Imediatamente, Jian Xiaoqian virou-se para Lina com uma expressão sombria. Peguei uma faca de frutas de Gao-shan e caminhou direto para Lina. Vendo isso, Lina ficou em pânico. O que você está fazendo? O que você quer dizer? Não venha. Jian Xiaoqian, nós somos irmãs. Você não pode fazer isso. Pare de mentir para si mesmo. Somos realmente irmãs? Além do mais, você acabou de pedir que eles cuidassem de mim. Então não me culpe. Se você tiver que culpar alguém, culpe você mesmo. Hahaha. Esta cena deixou Gao-shan e os outros atordoados. As mulheres podem ser tão cruéis quando agem. Lina foi esfaqueada por sua melhor amiga e estava inconsciente, com um olhar feroz. Jian Xiaoqian riu. Hahaha. Su-qian, espere até eu estar satisfeito.
Perfeito. Então subirei e beberei seu sangue. Gaosha instruiu. Deixe Duanya cozinhar a carne. Os irmãos precisam estar cheios para ter forças para lidar com Sukian. Sem água, não vamos durar um dia. Se você não quer se transformar em um zumbi, faça como eu digo. O velho gato se virou e gritou. Onde está Duanya? Encontre-a dentro do quarto de Sukian. Sukian também sentiu a temperatura de seu corpo aumentando visivelmente. Esta é uma habilidade de tipo físico. Parece que minha resistência ao calor aumentou, e meus músculos e força ficaram mais fortes, já que Gaoshan foi chamado de Berserker na minha vida passada. Por causa de sua habilidade de tipo físico, chamarei essa habilidade de Berserker. Naquele momento, Sukian percebeu através da vigilância que Duanya estava na porta. Duanya estava extremamente nervosa neste momento. Gaoshan e os outros enlouqueceram? É insuportável lá embaixo. Este lugar é minha única esperança. Agradecidamente, ainda tenho algo com que negociar. Sukian, esquecendo de usar roupas, abriu a porta diretamente. E aí, Duanya viu algo que não deveria, gritando, perverter. Desculpe, eu não quis dizer isso. Sukian disse sem jeito. Bem, meus recursos são limitados, e só nos encontramos uma vez. Não posso te acolher só porque você é bonita, certo? Pelo que sei sobre Duanya em minha vida passada, ela é uma mulher muito obstinada e teve um relacionamento cooperativo com Gaosha. Embora eu tenha pensado em conquistá-la, a atmosfera está um pouco estranha agora. Rubor, Duanya disse. Não sou apenas um chefe, também sou um excelente graduado pela Southwest Medical University, com licença médica e 3 anos de experiência como cirurgião. O quarto é realmente tão bom. Há eletricidade e gelo. Devo demonstrar meu valor para ficar. Na verdade, você ainda é médico, o que é realmente uma oferta muito tentadora. Mas agora, os suprimentos são ainda mais escassos, e nem sei se sobreviveremos até amanhã, contanto que você não me expulse. Eu não posso fazer nada. Ah, senhorita Duan, já que você falou, trate isso como sua própria casa. No entanto, devo adverti-lo, sua única escolha aqui é se comportar, e não seja astuto. Se não, eu entendo, nunca duvido de seus métodos e determinação. Bom, agora tire a roupa. Duanya ficou chocada. Agora, estamos começando agora? Então Duanya começou a tomar banho no banheiro. Dentro do banheiro, Duanya abriu hesitantemente a torneira, e fiquei agradavelmente surpreso ao descobrir que realmente tinha água, eletricidade, comida, e até um banho. Não há necessidade de se preocupar com o clima quente, não há necessidade de se preocupar em ser comido, e não há necessidade de se preocupar com outras pessoas. Para quem está de fora, este lugar é simplesmente o paraíso, embora este Sushin não seja exatamente um cavalheiro. No entanto, assim que Duanya entrou no banheiro, Sushin pegou seu telefone, e comecei a assistir ao vídeo de vigilância dentro do banheiro. Não estou vendo você tomar banho, só quero ver se você faz alguma coisa ruim aí. Depois de tomar banho, Duanya saiu vestindo o uniforme de enfermeira preparado por Sushin. De repente, um grito de socorro veio de fora. Ajuda, Talin, saia e me salve. Velho gato disse duramente. Garoto, se você não sair, nós vamos arrombar a porta. Sushin suspirou suavemente. Tudo bem, não quebre a porta. Eu estou saindo. Se esta porta for quebrada, será muito difícil consertar. Sushin abriu a porta, como ele esperava. No momento em que ele abriu a porta, uma adaga de repente esfaqueou a fenda. Naquele momento, velocidade de reação de Sushin aumentou bastante, e ele agarrou o pulso do agressor e enfiou a adaga na garganta da pessoa. Gaoshan e seu grupo ficaram surpresos. Jian Shaoqian lutou para se libertar das garras de Gaoshan. Agarrou e correu em direção a Sushin. No entanto, ela foi agarrada pela garganta por Sushin, que já havia percebido que Jian Shaoqian havia sofrido mutação. Depois de comer carne humana, seu corpo sofrerá mutação e dentes afiados crescerão em sua boca. Você não é mais humano. E Gao Chan e os outros também mostraram seus dentes afiados. É a porra do apocalipse. Enquanto pudermos sobreviver, o que há de errado em comer pessoas? Jian Shaoqian mostrou a língua, o rosto feroz. Ah, a carne tem um gosto tão delicioso. Depois de comê-lo, meu corpo fica cheio de força. Então, Sushin, mal posso esperar para provar você. No segundo seguinte, Sushin a chutou para fora da janela do corredor do hotel. Quando ela estava prestes a cair do arranha-céu, ela se agarrou desesperadamente à borda da janela com suas garras mutantes. Sushin, não vou deixar você ir tão facilmente. Mas no segundo seguinte ela percebeu algo estava errado. A luz do sol fora do hotel brilhou instantaneamente sobre ela. O calor escaldante a fez balançar dolorosamente na beirada da grade. Enquanto isso, vários de seus subordinados rugiu e correu em direção a Sushin. Vamos juntos. Não dê a ele a chance de sacar a arma. Vendo isso,
Su Shen ficou parado, sem se mover nem um centímetro. Eu realmente preciso desperdiçar minhas balas com vocês. Algumas batatas fritas? Ao ouvir isso, o subordinado na vanguarda veio voando em direção a Su Shen com um movimento chamado Corvo Irritado Levanta Voo. Garoto, não subestime as pessoas. Mas no segundo seguinte, Su Shen ergueu a mão e atirou na testa dele. Mas eu gosto de desperdiçar. A bala passou instantaneamente pelas costas da cabeça do pequeno peixe. Os 3 restantes imediatamente se espalharam e cercaram Su Shen. Aquele com cabelo comprido saltou logo acima de Su Shen. Agora nossa força, bem como a nossa reação e velocidade, também aumentaram. Com preparação, você não poderá nos atingir. Então garoto, vá morrer agora. Antes que ele pudesse terminar a frase, Su Shen deu um pulo e agarrou sua cabeça. Você está balbuciando há algum tempo. Você terminou? Depois disso, Su Shen realizou uma enterrada poderosa, batendo o cabelo comprido com força no chão. Vendo que aquele pequeno e careca tão estava prestes a me esfaquear, agarrei seu pulso segurando a faca. Então, com um toque externo de 180 graus, eu lidei facilmente com os 2 subordinados na minha frente. Vendo isso, o chefe negro Gao Chong apontou o punho para Su Shen. Mas no segundo seguinte, Su Shen agarrou seu pescoço. Então com uma força-movimento, ele o bateu com força contra a parede. A força terrível quebrou a parede e Su Shen quebrou a parede inteira. Mas naquele momento, uma figura escura apareceu de repente no final do corredor. No segundo seguinte, a figura quebrou o vidro à prova de balas do hotel e apareceu instantaneamente na minha frente. Vendo a pessoa claramente, franzi levemente a testa. Jian Xiaoqian, não esperava que você passasse para o segundo estágio tão rapidamente. Parece que você guarda um profundo rancor de mim por não ter me casado com você. Então torce o pescoço de Gao Chong. Já que você me assombra tanto persistentemente, eu poderia muito bem matá-lo novamente. Ao ouvir minhas palavras, as pupilas de Jian Xiaoqian ficaram vermelhas como sangue. Então ela abriu bem a boca e rugiu. Uma aterrorizante energia de repente explodiu de seu corpo, enfrentando o irracional Jian Xiaoqian. Neste momento, Duanya ouviu o barulho lá fora, abriu a porta e saiu. Vendo a bagunça, ela inicialmente ficou chocada. Su Shen é incrível. Ele conseguiu derrubar Gao Chong e sua gangue tudo por ele mesmo. Mas o monstro à nossa frente emite uma vibração muito perigosa. Devo pensar em algo. Se eu quiser ficar ao lado de Su Shen, não posso me tornar um fardo. Então Duanya tirou um chicote. Eu vou ajudá-lo a lidar com isso. Su Shen ficou um tanto surpreso ao ver Duanya. Me ajude? Não com medo e se escondendo. Isso não é ruim. Mas Duanya corou instantaneamente. Jian Xiaoqian ficou ainda mais furioso com a cena e atacou Su Shen como uma louca. Ela abriu o peito de Su Shen, mas só deixou alguns arranhões superficiais no peito de Su Shen. O material ativou o poder recentemente absorvido, o Berserker. Jian Xiaoqian então mordeu Su Shen por trás, mas foi como morder um pedaço de aço. Su Shen, sem virar a cabeça, disse friamente, não consegue morder? Todos os seus dentes afiados são apenas para exibição? Então ele agarrou o pulso de Jian Xiaoqian, saltou e pisou forte às costas dela. Ele arrancou os braços dela brutalmente e Jian Xiaoqian caiu no chão, emitindo um uivo doloroso. Su Shen jogou fora os braços decepados. Eu originalmente queria deixar você sofrer o apocalipse e morrer lentamente, mas agora tenho que te matar mais cedo. Naquele momento, Jian Xiaoqian envolveu um cadáver próximo com o rabo e o engoliu inteiro. Então muitos espinhos afiados cresceram dela cor, e seus braços decepados cresceram para trás, emitindo um rugido feroz. Su Shen ficou um tanto surpreso. Os braços decepados voltaram a crescer. Duanya não conseguia acreditar. Como isso é possível? Inesperadamente, Su Shen realmente se sentiu um pouco feliz. Ótimo, se você tiver habilidades regenerativas, isso significa que não morrerá tão facilmente. Também significa que eu pode despedaçá-lo muitas vezes. Su Shen agarrou novamente a mão esquerda de Jian Xiaoqian, puxou-a com força, depois agarrou a mão direita e fez o mesmo. Em seguida, ele foi para a cauda e as pernas. Isto não demorou muito para que os membros rasgados voltassem a crescer, mas Jian Xiaoqian já estava deitado no chão, ofegante. Você está pronto? A segunda vez está prestes a começar. O terceiro, quarto, quinto, oitava vez. Acontece que não apenas os membros, até mesmo os olhos e a língua podem se regenerar. Parece que tudo, menos a cabeça, pode se regenerar. Mas por que não depois da 21ª vez? Eu estava planejando desenterrar os olhos, mas vamos esquecer. Afinal, não sou um demônio. Jian Xiaoqian não pôde evitar chorar. Por quê? É obviamente para vingança, disse Su Shen, ao acabar com a vida de Jian Xiaoqian com um chute. Duanya, parada, olhou atônito. Su Shen,
Você está bem? Mas Su Shen se virou friamente. Você está pronto? Isso realmente assustou Duane. Preparar? Para quê? Eu fui tão corajoso agora. Você não deveria estar se preparando para me recompensar? Uma recompensa? Aqui, o vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação, comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.